Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estão todos bem, meus amados, minhas amadas? Glória a Deus, bom dia a todos, amém? Aleluia. Hoje eu, pastor, vamos compartilhar um pouquinho a palavra de Deus, né? Sobre o amor de Deus e sobre a vontade do Senhor que todos sejam salvos. Vamos orar e consagrar esse tempo ao Senhor? Senhor Jesus, queremos entrar na Tua presença, consagrar essa palavra, que possa chegar, Senhor, à casa dos seus filhos, aqueles que necessitam de uma transformação, de uma cura, de uma libertação. Eu amarro agora todo valente que se levanta a essa ministração, Senhor, e já te agradeço, Senhor Jesus, Pai, pelas transformações que irão acontecer através dessa gravação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Glórias a Deus. Aleluia. O amor de Deus, ele, na verdade, ele se traduz em salvação. Amém. Porque a Bíblia fala, né, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor, ele já manda o Filho dele para pagar pelos nossos pecados, para que nós tenhamos direito à vida eterna. Mas a vida eterna que ele fala aqui seria a vida eterna no céu, Amém. junto com Deus. Sim. Mas muitas vezes a palavra é ministrada, nós replicamos o ensinamento de Jesus, falamos da que Jesus ensinou, e muitas vezes as pessoas não recebem esta palavra, né? Elas acham que muitas vezes a religião dela é como um time de futebol. E eu estou querendo trazer ela para o meu time, e na verdade não é nada Sim. disso. Nós queremos falar das verdades espirituais que Jesus traz, né? E uma das coisas mais alarmantes que nós ouvimos por aí são as pessoas dizendo que todos são filhos de Deus. Amém. Aqui em João 1, do 11 ao 12, a palavra de Deus diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, muitos falam, mas todos somos filhos de Deus, como o pastor relatou aqui. A palavra de Deus diz, somos filhos de Deus, aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ninguém vai ao Pai, ao Criador, se não for por Jesus Cristo. Por isso ele morreu a morte de cruz, para que hoje fôssemos todos salvos. Mas para que isso aconteça, você tem que declarar, Senhor Jesus, entra na minha vida, eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Sim, por quê? Porque ele deixa claro, em João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, ninguém vai ao céu, ninguém vai ao paraíso, ninguém vai ter vida eterna no céu, se não for através de Jesus. Amém. Jesus é o caminho. Não existe outro caminho, não existe uma outra maneira de você chegar a Deus a não ser através de Jesus. Não existe um outro intercessor, alguém que foi levantado nesta terra que possa pagar o preço que ele pagou pela tua vida. Sim. Amém? A vontade que Deus tem é que todos sejam salvos, que todos Aleluia. compartilhem, que todos vão morar no paraíso com Cristo, com a sua salvação. E não só a sua, mas de toda a sua parentela, que nós possamos ter uma vida eterna com Cristo no céu. Sim. Mas nem todos vão poder entrar no céu. Não é verdade? Aí a gente vai querer compartilhar um pouquinho quem que o Senhor relata, né? Que são atitudes de pessoas que aonde provavelmente não entrarão no reino de Deus. Que fala lá em Apocalipse 21:8. Ok, sim, pastor? sim. A Bíblia fala que os tímidos também podemos chamar de covardes, eles não herdarão o reino dos céus. Quem são os tímidos, são os covardes? Aqueles que recebem a palavra de Jesus e muitas vezes não querem enfrentar a família, não querem enfrentar Por medo, né? N situações para poder, como eu tinha falado anteriormente, né? Como fosse um time de futebol. Meu pai, meu avô, meu tataravô eram todos desse segmento. Então ele não quer enfrentar ali a estrutura familiar, ou outra estrutura, muitas vezes de nações, de criações, né, de nações que expressam uma fé,
para poder entregar a vida para Jesus, né? Amém. Amém. Em segundo, os incrédulos, né, amor? Os incrédulos, sim. Os incrédulos são aqueles que, já está falando, eles não crêem. Eles ouvem sobre a palavra de Deus, ouvem que só Jesus salva, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele não crê, ele decide seguir a sua própria sorte, né? Então, os incrédulos também diz aqui em Apocalipse 21:8, que não herdarão o reino dos céus. Verdade. E os abomináveis? Os abomináveis, as coisas abomináveis dos olhos de Deus são muitas, né? Sim. Uma delas é os olhos altivos, é a pessoa que ela é soberba. Ela olha com um tom de superioridade aos outros, né? Trata com desprezo, como ela fosse... Vamos colocar aqui para tentar trazer para nós essas pessoas que são jogador de futebol, sim, essas pessoas que estão na mídia, que deram uma grande sorte através de seus talentos, são pessoas incomuns, pessoas de grandes fortunas, pessoas de grandes habilidades e talentos. E eles tratam as pessoas com desprezo e eles não aceitam o conselho, então para eles são o que é de melhor sobre a terra e subjugando as outras pessoas. E esses olhos altivos, essas pessoas que têm esse procedimento, elas não herdarão o reino dos céus. Amém. Amém? Ou seja, é aquele que age com orgulho, né, de forma arrogante. Jesus, quando esteve aqui no mundo, ele foi muito humilde, manso de coração. E é isso que ele quer ter de nós, humildade, mansidão. Esse tipo de pessoa, ela não consegue nem pedir perdão. Sim. Ela se acha superior a todas as outras pessoas. Ela não é uma pessoa humilde. É uma pessoa super arrogante. Como diria num verbete popular, seria o rei e a rainha da cocada preta. Não é? Trata as pessoas com desdém. Com desdém, né? com desprezo, né? E também, né? Uma das partes abomináveis, né? A língua mentirosa. O Senhor odeia a pessoa que mente, que fala de coisas inverdades e as verdades se misturam com a mentira e ela já não, né? A Bíblia nos fala o que acerca da mentira? Que o pai da mentira é Satanás. Uma pessoa que mente, ela automaticamente está se colocando como filha de Satanás, né? E a palavra de Deus, Jesus fala, eu sou a verdade e a vida. Então, Jesus, ele está no centro da verdade, ele não está na mentira. E muitas vezes, até dentro dos ministérios de pessoas que já são convertidas e conhecem a Deus, dentro das congregações, muitas vezes são pessoas mentirosas, que mentem, né, para se encobrir, para se proteger, para proteger alguém, e mentem descaradamente. E com o tempo, isso se torna tão comum que vira uma iniquidade que ela já não tem mais caminho para se arrepender, ela acha que está tudo bem. É verdade. E continua na mentira. E a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E nada se provém de uma mentira, não é, pastor? Verdade. Porque assim, não adianta você falar que é mentirinha do bem, que é a mentira do bem, ou uma Mentira mentirinha. branca. Mentira branca. Algumas Enfim, pessoas falam mentira branca. Mentira é mentira. Mentira boa, mentirinha. Deus é verdadeiro e se agrada daquele que fala a verdade. Na realidade é isso. Então, a língua mentirosa também não herdará o reino dos céus. Né? E a gente está falando das coisas abomináveis. Tá? Outra coisa abominável para Deus são as mãos que derramam sangue inocente, que praticam o mal contra outras pessoas, né? Que colocam o inocente por culpado, né? A Bíblia fala também até de quem derrama sangue inocente, o próprio Caim toma por estratégia. A Bíblia fala, né, de Caim, que matou Abel. Sim. Derramou sangue inocente na terra. E a Bíblia fala que o sangue de Abel clama até hoje. Então, são esses tipos de coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Sim, é isso mesmo. E isso tudo começa a gerar no coração pela inveja também, né? Verdade, por inveja, por diversas coisas que são da natureza humana, que está ali no livro de Gálatas, né, que são os frutos da carne. Né? Fruto do Espírito, frutos da carne que leva as pessoas à destruição. E às vezes a pessoa está dentro da igreja, está fazendo a obra de Deus, e nela mora
alguma coisa que é abominável aos olhos de Deus. Sim. E ela não consegue se arrepender, não consegue caminhos de arrependimento para mudar a caminhada, para mudar a vida dela, a maneira dela encarar essas coisas. Isso mesmo. Então, são mãos que derramam sangue inocente, que não herdarão, né? Sim, sim. É um dos fatores abomináveis, né? Sim. Outro fator também é o coração que traça planos perversos, né, pastor? Sim, sim. Pode falar. É o tipo de pessoa que ela fica maquinando o mal, uma maneira vamos dizer, de Aquelas pessoas injuriar, Isso. de trazer má fama, de falar uma mentira acerca de uma pessoa. Ou seja, aquela pessoa fofoqueira que está dentro da igreja ou fora da igreja, que fica falando mal da vida das pessoas. Aqueles que não têm escrúpulos para alcançar um objetivo. Exatamente, que mentem, às vezes dentro da empresa, para poder, sabe, passar a perna no subir de cargo, Sim. mentir, falar Enfim. que inventar calúnias sobre uma pessoa, dizer, ó, fulano é pedófilo, fulano é adúltero, fulano é isso, fulano é doente, né? Sim, isso mesmo. Isso seria o quê? O coração que traça planos é perversos. Exatamente, né? para alcançar os seus objetivos. Os objetivos. Ele faz de tudo, né? Pés que apressam para fazer o mal. Também é um dos fatores. É um dos fatores, é aquela pessoa que sai para derramar sangue inocente, que nós já falamos, né? Que marca seus caminhos com destruição, né? Com malfeitorias, né? Sim. E testemunho falsa que espalha mentiras. Exatamente, a língua mentirosa, né? Que faz a calúnia, Fofoca. a difamação, a injúria, é aquela que levanta, que levanta um falso testemunho contra alguém. Contra o seu irmão. Contra o seu irmão, coisas que são inverídicas, que depois você vai a fundo, você vê que aquilo não passa de uma mentira, de uma injustiça que prejudica o próximo. E quem espalha mentira pode ser vítima dela mesma também, né? Exatamente. Amém. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aquele fica com pecuinha, fala daqui, fala por trás, fala uma coisa, fulano falou isso de você, ciclano falou isso, é o leve trás. Isso, e que isso que Deus abomina e traz a discórdia entre irmãos. E essas coisas não, elas se opõem, elas não permitem que você ergue o reino dos céus. Sim, isso mesmo. Isso são as partes abomináveis, né? Que a gente falou aqui. As 7 nós falamos? Sim, falamos agora. Sim. O que Deus... quem não pode também entrar nos céus seria Nós já falamos dos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, agora os homicidas. Os homicidas. Os homicidas são aqueles que derramam o sangue inocente. Assassinos, isso mesmo. Os que prostituem. Os que se prostituem. Então, a pessoa, às vezes a prostituição não é só do corpo. A prostituição carnal. Às vezes essa pessoa se prostitui de ideia. Então hoje ela está com você, está debaixo de uma visão de algo, e daqui a pouco ela vê vantagem numa outra coisa, então ela se prostitui, ela vai lá e acede para aquela crença, para aquilo que está de novidade, para ela tirar proveito daquilo. Né? São pessoas que se prostituem espiritualmente, ora está num lugar, ora está em outra igreja, ora está num lugar desapropriado, né? E esse também não vai entrar no reino dos céus. Ou prostituição carnal mesmo, também, né, pastor? Também, isso acontece muito mesmo, com né? Com certeza. Outro tópico que não entrar no reino dos céus, os feiticeiros. Exatamente, você que está fazendo aí uma macumba gospel, você que está fazendo maldade aí, querendo amarrar namorado, marido, essas coisas aí que o mundo prega, trago o seu amor em 3 dias, essas coisas todas. Isso é as pessoas que praticam esse tipo de bruxaria, lê tarô, essas coisas, que são feitiçarias, lemão, a Bíblia está dizendo que não vai entrar no reino dos céus. E os idólatras, amor? Sim, na realidade os feiticeiros, né, são espíritos de adivinhação, né? Sim. Tudo que não vem do Espírito Santo de Deus, você descarta, né? Que são os feiticeiros. O único que pode te revelar o que vai acontecer é somente o Espírito Santo de Deus. Amém? Os idólatras. Na realidade, os idólatras é tudo que ocupa o lugar de Jesus Cristo, ok? Pode ser o quê? Uma religião, né? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Então, Jesus está acima de qualquer religião. Ele é o caminho. Idolatrar algo acima de Deus. De repente você idolatra a sua casa, você idolatra o seu marido, você idolatra o seu filho, você idolatra o seu pet, né? Não importa. É tudo que está ocupando o lugar de Deus, é uma idolatria. E só ele pode ser idolatrado, porque, torna a falar, só ele pode te trazer a salvação. Nada e ninguém que você está idolatrando pode trazer a salvação para você. Ou seja, pode te levar para o inferno. E todos os mentirosos. Então, todos os mentirosos, vamos dizer assim, né? As pessoas falam, é a mentira branca, né? Ah, que a gente até comentou já sobre as abomináveis. Mentira e tal. E a mentira te leva a não herdar o reino dos céus. A Bíblia fala, mas quanto aos tímidos, incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os que se prostituem, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então, as pessoas que não vão entrar no reino dos céus são as que praticam essas coisas que foram narradas. Se você pratica uma dessas coisas, ou praticou, peça perdão a Deus agora. E se redima, se arrependa e muda a tua postura. Muda a maneira de você reagir, da maneira de você agir, para que você não seja lançado no lago de fogo, no lugar da segunda morte. Porque a primeira morte é a morte carnal, e a segunda é a morte espiritual, que você vai estar no inferno sofrendo pela eternidade. Sim. Amém? Amém. E isso tudo que a gente falou aliás, amor, não amém que isso não aconteça na sua vida. É verdade. Amém que isso não aconteça, né? Isso tudo eu vou deixar na descrição aqui da gravação, né? Onde é Apocalipse 21:8, ok, irmãos? Isso tudo é a palavra de Deus. Não é a presbítera e nem o pastor que está falando, né? Nós não estamos julgando, mas a palavra de Deus nos ensina como você se comportar. Aleluia, Amém, né? glória a Deus. A nossa vontade é a mesma vontade de Deus, que ninguém se perca, mas a todos, né, possam ir para o céu, né? E João fala, né, que lá ele viu nova terra, que ele viu novo céu, e é isso que nós queremos, né? Que nós estejamos juntos na glória do Senhor, né? Que nós podemos estar lá, porque lá não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E o Senhor vai ser aquele que vai brilhar sobre nós, o sol da justiça. Amém. Ele disse assim, ó, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça darei a fonte da água da vida. Quem vencer todas essas coisas que nós falamos, quem vencer todas essas coisas, ele será o seu Deus e você será o filho dele. Amém. E ele diz que lá haverá um novo céu e uma nova terra, e o primeiro já não existirá mais. E João diz que viu a cidade santa de Nova Jerusalém, que Deus descia do céu e dele estava a esposa ataviada. Então nós queremos viver com Cristo na sua glória. E esta palavra de hoje, abra os teus olhos para aquilo que você tenha praticado, que desagrada a Deus, e às vezes você nem tem conhecimento que isso que você está fazendo vai te levar a perder o direito de entrar no reino dos céus. Né? Uma das coisas mais comuns que nós encontramos, dentre esses que nós falamos, é a mentira. A mentira está na boca de muita gente, tanto que conhece a palavra de Deus quanto não conhece. Está enraizado, né? Está enraizado. É uma coisa perigosíssima. Porque o que se esperam de pessoas que estão com compromisso com Deus é a verdade. Sim. E muitas vezes a pessoa, você está acreditando pela fé que ela professa, que ela segue Jesus, que ela vai trazer a verdade, ela traz uma mentira, aí machuca. E é complicado isso. Então muda de vida enquanto você pode, porque você não sabe nem o dia da hora que Jesus vem. Eu costumo dizer que Jesus vem para aquele que faleceu, aquele que morreu, Jesus já chegou para ele. É verdade. Né? Agora, se você estiver vivo, quando realmente ele vier nas nuvens, ele vai vir para você nesse tempo. Caso contrário... Porque a palavra de Deus diz que Jesus voltará, né? E muitas pessoas falam,
Poxa, mas eu estou escutando que Jesus voltará desde que eu nasci, né? Na realidade, Jesus, aquele que faleceu, Jesus já voltou para ele, queridos. Então, para todos nós, Jesus, ele vai voltar. Verdade. Ou nós morrendo, né? Onde o Senhor achar muito que bem de nos recolher na hora certa, no tempo certo, ou volta do dia de Jesus, que é pelo céu mesmo, onde ele vem buscar a sua igreja. Né? Ou através do arrebatamento, né? A gente não sabe nem o dia nem a hora, pode ser hoje, pode ser amanhã. Então entrega a sua vida para Jesus, Amém. peça perdão pelos seus pecados, muda de vida, em nome de Jesus, muda a direção. E não seja, queridos, não sejam rasos, amém? Porque se você faz um teste, você pega uma peneira, você vai lá no lago e você tenta alcançar aquela água até você não vai conseguir. A água ela vai se desfalecer por onde? Pela peneira. Você está tentando trazer o Espírito Santo de Deus para você. Na realidade, você não tem que trazer, você tem que mergulhar. Quando você pega aquela peneira e você afunda naquele lago, você está o quê? Mergulhado pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer com a gente nessa manhã. Mergulhe, mergulhe, se entrega de corpo e alma para o Senhor. Ele está te esperando. Ele fala, vem filho, vem, porque eu quero fazer coisas novas para você. Tantas coisas que eu tenho para a sua vida, ainda aqui em terra. No céu vai ser maravilhoso, irmãos, mas o Senhor tem que cumprir ainda aquilo que Ele tem designado para cada um de nós dentro dessa terra ainda. Amém? O Senhor fala, ide e pregai o evangelho. Fale sobre a minha escritura, fale sobre a minha palavra, porque é da vontade do Senhor que todos sejam salvos, que nenhum pereça, ninguém fique de fora do céu, mas que todos sejam salvos. Mas para que isso aconteça, você tem que se abrir e mergulhar na vontade do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Aleluia. Não esqueça, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Feche os olhos onde você estiver. Amém. E repita esta oração comigo. Vamos lá. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta manhã. Eu ouvi este vídeo. Eu vi esse vídeo. Ouvi esta palavra. Ouvi esta palavra. Quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados. Conscientes. Inconscientes. Quero entregar a minha vida a ti, Senhor. A ti, Jesus. Quero declarar que o Senhor é Deus, meu Salvador, o meu Salvador, que não existe outra autoridade espiritual sobre a minha vida. Renuncio todo pacto, toda aliança feita com outros deuses, que são deuses falsos. Eu entrego a minha vida ao Deus verdadeiro. Eu te recebo, Jesus. Como único, suficiente, Salvador, para receber o poder de ser teu filho. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Agora nós vamos orar, abençoando a tua vida. Amém. E nós vamos encerrar esse vídeo. Amém? Amém. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela revelação, a tua palavra. Eu creio, Jesus, que eles receberam, Senhor, Pai, como uma palavra, Senhor, de transformação, de mudança de história, de mudança de vida. Entre em cada lar, em cada família. Vai tirando, Senhor, a solidão, tira a angústia, tira a depressão, tira a tristeza, tira o choro, Jesus. Tira as brigas, Pai, em cada lar agora, eu lhe peço, Pai. Salva cada um de seus filhinhos, Papai, que eles possam entender que só o Senhor, Pai, só o Senhor pode salvar a cada um deles. Por isso eu já te agradeço nesta manhã. Muito obrigada pela tua revelação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que você possa, então, se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com a sua família, com os seus amigos, com seus colegas, com seus amados. Que essa palavra possa chegar para muitas e muitas pessoas. Amém? Isso é propósito do Senhor para todos nós. Glória a Deus. Se inscreve no canal, deixa um like então e glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. A paz do Senhor Tchau. Jesus. A paz. Tchau, tchau.